Olá, colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E eu espero que nessa manhã a gente consiga construir um momento bem bacana de aprendizagem, tá? Eu sou a professora Isabel e a gente vai estar por aqui conversando sobre esse processo de início do feudalismo, da Idade Média, certinho? Então vamos lá? Então hoje o tema da nossa aula vai ser o Reino Franco. Muito bem. E aí a gente vai ver que esse Reino dos Francos, tá? A título de estudo, ele vai ser dividido em duas dinastias. Ou seja, para a gente estudar melhor, para facilitar o nosso aprendizado a respeito dos francos, a gente vai ter aí esse reino dividido em duas dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, certo? E a gente vai falar agora do início da dinastia Merovingia. Como é que começa essa dinastia? Primeiro a gente vai ver aqui que o nome Merovingio vem em homenagem ao avô de Clovis. Quem é Clovis, professora? Não sei. Mas você vai descobrir. Se você não sabe, você vai descobrir e você vai ver que Clovis vai ser o nome mais importante aí da dinastia Merovingia. Em homenagem ao avô dele, o Meroveu, é que a dinastia recebe esse nome, tá? Vai ser iniciada em 481, quando Clovis é coroado rei, tá? Mas quando é que ela se consolida de verdade? Vai se consolidar em 496, quando ele tinha 30 anos e vai se converter ao cristianismo. Como assim se converter ao cristianismo? Porque os francos, assim como a maioria dos povos germânicos, né, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles tinham uma religião politeísta. Então, depois é que a gente vai ver esses povos se convertendo ao cristianismo, como é o que acontece aqui com o Clovis. Dizem, né, que foi influência de uma batalha, que ele teria feito uma promessa que se ele vencesse aquela batalha, ele se converteria ao cristianismo. Isso porque ele já vinha sendo influenciado pela esposa dele, a Clotilde, né, que já havia se convertido. Então, como é que essa dinastia chega ao fim? Quando Clovis morre, esse reino ele vai ser dividido entre os seus 4 filhos, né? Só que os 4 filhos do Clovis, eles não estavam muito interessados em governar, gente. Eles estavam ali mais dados aos prazeres, a ociosidades, né? Tanto que eles vão ser chamados de reis indolentes, né? Reis preguiçosos, reis que não estavam muito aí para suas funções. Só que enquanto eles estavam ali preocupados com os prazeres, com o ócio, né? Aquela vontade de fazer nada, a gente vai ver os mordomos do paço ganhando importância. Né, os mordomos que era quem tomava conta da administração e eles vão ficando cada vez mais importantes. E, inclusive, Carlos Martel, um deles, vai deter a expansão islâmica. O que é isso, professora? Lá na Idade Média surge o islamismo, né? Uma religião que a gente vê muito presente nos dias atuais, né? Os muçulmanos, aqueles que acreditam em um único Deus também, no Deus Alá, e seguem o Alcorão. Então eles estão crescendo dentro da Europa num processo de expansão através da guerra, da pilhagem. E aqui o Carlos Martel vai dizer, opa, aqui na Europa Ocidental não. Vocês vão ficar para lá, vão lá para o Oriente de vocês, né? Depois eles vão dominar ali também a parte que a gente chama de Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, mas o fato é que essa Europa Ocidental aqui, eles não conseguem dominar por causa da intervenção do Carlos Martel. Então a gente diz que isso vai impedir a islamização do Ocidente, certo? E o Pipino, o Breve, filho de Carlos Martel, vai dizer, chega, gente, esses reis não governam. Não, isso não tá certo. Então vamos fazer o seguinte, eles vão deixar de ser rei, agora quem vai mandar aqui sou eu e eu vou colocar fim nessa dinastia Merovingia, vou começar uma outra dinastia. Então, a partir do Pipino, que é filho do Carlos Martel, a gente vai ter o início aí da dinastia
carolíngia, não é? A história dos francos vai estar dividida aqui em dinastia merovingia e dinastia carolíngia, iniciada por Pepino o Breve. Professora, por que ele era Pepino o Breve? Porque ele era baixinho, né? Então, por ele ser baixinho, era chamado de Pepino o Breve. Mas quem vai ser o grande bambambam, aquele que vai consolidar a dinastia carolíngia, vai ser o filho do Pepino, tá? Que nessa foto aqui tá muito feio, mas ele era um cara bonitão, tá, galera? O Carlos Magno. Então, o Carlos Magno, ele vai ter uma meta de dominação e cristianização. Ele vai montar um império a serviço da igreja, vai ser uma aliança que vai dar muito certo. E ele vai, né, ver que essa aliança deu certo, vai conquistar muitas terras até a sua morte em 814, quando ele é substituído pelo seu filho Luís o Piedoso, não é? A gente vai ver que depois da morte de Luís, todo o território que o Carlos Magno conquista, ele vai ser dividido entre os seus filhos através do Tratado de Verdun, tá? Como a gente vai ver aqui. Mas esse Império Carolíngio, professora, por que ele foi tão importante? O que aconteceu nesse império? Gente, vai ser um momento de esplendor, de expansão. Aquela junção ali, aquela união entre a Igreja Católica e o Carlos Magno vai dar muito certo, né? Isso é uma dupla que vai dar muito certo aqui dentro dessa parte ocidental da Europa, não é? Então, a gente vai ver aqui o início dessa grande aliança, no início não, né? A consolidação. Eles já tinham iniciado a aliança lá quando Clovis se converte ao cristianismo, né? Mas a consolidação dessa aliança entre a Igreja Católica e os francos, né? Como ele consegue montar um exército muito eficiente, ele vai expandir os territórios. Toda vez que vocês ouvirem a expressão expandir territórios, aí vocês já vão saber que eles tinham um bom exército, que eles tinham armas, que eles tinham força, né? E não era só isso. Ele era um cara bastante inteligente. Então ele criou uma administração eficiente. Para a maior eficácia dessa administração, ele vai dividir o território em 250 condados, marcas e ducados, né? O que eram as marcas? Eram aquelas áreas mais próximas às fronteiras que pertenciam aos marqueses, né? As áreas ali no meio das fronteiras. Os ducados, que eram mais próximos ainda às fronteiras, pertenciam aos duques, e os condados que ficavam nas demais regiões. Então a gente vai ver aí o início desses títulos de nobreza, né? O duque, o conde. Isso vem de um costume germânico, né? Onde guerreiros e clérigos juravam fidelidade. Os guerreiros juravam fidelidades, né? Então eles pegam esse costume, né? E Carlos Magno vai trabalhar isso, né? Ele doa essas terras para eles em troca de quê? Em troca de fidelidade. E eles ganham o quê? Ganham os títulos de nobreza, né? Era muito importante você ser um duque, você ser um marquês, você ser um conde. Cada indivíduo vai se ligar ao seu suzerano por um juramento de dependência e fidelidade. Aqui a gente vê o início, gente, do que a gente chama de feudalização da Europa, né? No momento que a gente chama de Idade Média, não é? Como é que funcionava isso, esse ritual de suzerania e vassalagem? O suzerano doava, normalmente, terras a outra pessoa, e em troca disso, o indivíduo que recebia a terra jurava que iria proteger ele, queria ter um laço de dependência, de fidelidade com ele para o resto da vida. Lembrando, tá, gente, que isso era um ritual que acontecia entre os nobres, tá? Isso era um ritual dentro da nobreza. Essa prática de suzerania e vassalagem vai estar dentro do processo de enfeudamento. A Europa vai passar a ser dividida em feudos, né? Que são ali pedaços de terra, onde o senhor feudal, que é o dono daquela terra, vai ter um total poder. Isso leva à descentralização do poder, que a gente vai ver dentro da Idade Média. Que é o poder descentralizado, que vai pertencer a várias pessoas, né? Mesmo que não tenha sido a intenção do Carlos Magno, os títulos de nobreza vão se tornar hereditários. Os filhos dos duques vão ser duques também. Isso vai causar uma certa confusão
na Europa, gente, porque apenas o filho mais velho é que recebia esse título, né? E Carlos Magno, que era, gente, analfabeto, mesmo assim, ele sendo analfabeto, ele vai perceber que a educação, ela tem um papel muito importante na vida das pessoas. Olha como ele pensava além. Então, dentro do governo do Carlos Magno, a gente vai ter o Renascimento Carolíngio. O que é o Renascimento Carolíngio? Grava aí. O florescimento cultural com incentivo às artes, ao ensino da cultura clássica, da ciência, certo? O Carlos Magno, ele vai reunir todos os intelectuais da época, os maiores, o que ele conseguir reunir, ele vai trazer para o seu território, vai criar escolas, né? Isso dentro dos mosteiros, que são chamadas de escolas palatinas. E o grande nome desse renascimento carolíngio, que acontece no governo de Carlos Magno, vai ser o Alcuino de York, que era um monge considerado o maior intelectual da época. Aqui a gente tem uma imagem dos monges copistas. Esses monges copistas, eles faziam cópias à mão das grandes obras intelectuais que existiam naquele momento, reproduzindo esse livro, gente. Inclusive, dava muito trabalho. Levava-se anos aí para fazer uma cópia, né? A gente está vendo aqui mais uma vez o Tratado de Verdun, que ocorre após a morte de Luís, que era filho de Carlos Magno, né? Quando ele é assassinado, esse reino é dividido entre os seus 3 filhos. Então a gente já consegue perceber aí a divisão daquele grande reino que o Carlos Magno acabou criando. Essa divisão, né, vai ser fundamental para o que eu falei para vocês anteriormente, a descentralização do poder. Já existia aquela divisão, né, das marcas, dos condados, dos ducados, e isso aqui vai fortalecer ainda mais essa divisão, contribuindo para essa descentralização. Vai somar-se a isso os ataques dos vikings, né? Os povos, esses povos germanos, os outros povos germânicos, né? Eles vêm e invadem ali aquela região. As cidades começam a ser muito perigosas por causa dessas invasões. Então as pessoas vão se refugiar dentro dos feudos, né? E os feudos vão começar a produzir quase tudo aquilo que eles precisam. Olha só. Então isso vai fazendo com que as pessoas fiquem ali dentro daqueles espaços, né? E dentro desse espaço, quem mandava era o senhor feudal. Então a gente tem aí a descentralização do poder, ou seja, o poder político fragmentado, que é uma característica forte, passei aqui, que é uma característica forte da Idade Média. Certinho, muito bem. Então a gente viu aí muitas informações na nossa aula, né, nessas 2 dinastias importantíssimas, né, a dinastia merovíngia e a dinastia carolíngia, e a gente vai vendo que as atitudes, principalmente as atitudes ali do Carlos Magno, elas vão ser fundamentais para esse processo de enfeudamento ali da Europa, que é quando o poder se descentraliza. O rei, ele existe, mas ele é quase assim uma figura ilustrativa, ele não governa de fato. Por quê? Porque com esse processo de divisão, os senhores feudais, eles mandam dentro dos seus territórios. Então você vai ver vários feudos, e isso é o que a gente chama aí de descentralização do poder, né? A gente vê aí que dentro dessa dinastia carolíngia, que é a dinastia que vai de fato consolidar esse poder dos francos, a gente tem o nome aí do Carlos Magno, que vai trazer aí entre tantos outros grandes feitos, o renascimento carolíngio, esse momento de florescimento das artes, né, em que ele traz vários intelectuais da Europa ali para o seu território, porque ele acredita no poder da educação, mesmo sendo um cara analfabeto, ele reconhece aí o poder que a educação tem. Como grande aliado, ele vai ter o Alcuino de York, que vai ser o grande nome aí desse renascimento carolíngio. Certinho? Então agora é hora da gente colocar esse nosso conhecimento em prática com as nossas questões da DLI. Vamos lá? Então, na nossa primeira questão, temos aí 2 perguntinhas fáceis, né? Como está dividida a história dos francos?
Ai, gente, não é possível que vocês não vão lembrar, né? Falei bastante aqui. Letra B, quem consolidou a dinastia carolíngia? Quem será? Duas palavras, né? Segunda questão, o que foi o Renascimento carolíngio? Explica aí pra gente, tá bom? Vocês vão ficar com tempo agora para refletir sobre essas questões. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa interatividade. Até lá!
voltamos para a nossa interatividade. Infelizmente, né, eu vi que muitas pessoas vão ser silenciadas, vão perder o direito de falar no chat, porque estão usando o chat para brincar e até para falar coisas impróprias, gente, né? Isso aí também é chamado de falta de educação, falta de respeito. Que isso, gente? Vocês já estão cansados de saber que o nosso chat é para falar sobre a aula, sobre as dúvidas de vocês, certo? Vamos lá então. A Daphne disse que eu nunca falei o nome dela. Ô, Daphne, tô falando agora, tá? Daphne, nome que vem lá da mitologia grega, né? Muito bem, agora a gente vai ver aqui Vitor Barros, letra A. Vitor, cadê a resposta? Vitor, que a nossa letra A, a Mona Lisa também colocou letra A, mas não era de marcar, amores. Era para você responder. Questão 2, feudalismo. Será? Hein, Vitor? Será que é o feudalismo? Vamos ver aqui. Rick, letra A, fora o reino mais organizado da Europa. Olha aí a Daphne reclamando que eu nunca falei o nome dela. Falei, Daphne, agora. Disse até que teu nome vem da mitologia grega. Sérgio, opa! Sérgio respondeu aí na questão 1, letra A. Como está dividida a história dos francos? Merovingia e Carolíngia. Sérgio, vai ganhar um prêmio, muito bem. Joaquim, questão 2, foi o florescimento cultural com estímulo às artes. Arrasou, Joaquim, arrasou, gente. Sérgio e Joaquim lacraram, né? Tiago, letra A. Tiago, é para responder, Tiago. Não é para marcar, homem. Presta atenção. Vamos lá, então? Ver aí qual seria a resposta das nossas questões, tá? Lembrando, né, que eu brigo aqui chamando atenção, mas eu adoro interagir com vocês. Menos quando vocês estão falando coisas impróprias, né? Como eu vi aí que foi o caso. Então vamos lá, questão 1, letra A. Como está dividida a história dos francos? A gente viu que está dividida de acordo com as suas dinastias, né? A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, certo? Muito bem. Quem consolidou a dinastia Carolíngia? Carlos Magno. Eu vi que alguém comentou, coitado do Pepino. Coitado de mim, gente. Como assim o Pepino é coitado? Um rei, Grelhaches, mano, ali na Idade Média, não tem nada de coitado. Coitada de mim, professora Isabel. Explique o que foi o Renascimento carolíngio. Vamos lá? Então, a gente vai já verificar aqui o que foi esse Renascimento carolíngio. Foi o florescimento cultural com estímulo às artes, ensino da cultura clássica e ciência, impulsionado por Carlos Magno, né? E o grande nome, depois de Carlos Magno, claro, que era o governante na época, vai ser justamente o Alcuino de York, né? O Alcuino de York, considerado o maior intelectual daquele momento, vai ser o braço direito do Carlos Magno, nesse momento que a gente chama de Renascimento carolíngio, né? Então, gente, eu queria aqui agradecer todos os nossos alunos que participaram aí da nossa aula, lembrando, né, que quebrar o gelo às vezes é legal, é bacana, porque a gente está aí interagindo nesse momento. Eu sei que todo mundo está sentindo falta desse momento da sala de aula, aquele momento que a gente tinha, né, um intervalo em que os professores estão, em que a gente está trocando de professor, né? O momento do intervalo ali, a hora do lanche, a gente sempre tinha aquela conversa bacana com os colegas e a gente sabe que está sem isso. Mas o importante é a gente manter aqui o foco, tá? Desrespeito não pode. Também queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, a gente tem que ler as questões, gente. Muita gente colocou lá, letra A, letra B. Não era de marcar, era para responder, certinho? Assim,
tanto a primeira quanto a segunda questão. No mais, vocês são maravilhosos, como sempre. A gente adora ver os nomes de vocês. Infelizmente, não dá para falar o nome de todo mundo, apesar de que a gente tenta, né? Mas são muitas pessoas falando, muitas pessoas participando, e aí às vezes a gente deixa alguém de fora, tá? Então, mais uma vez, obrigada aí a todos que participaram, tentaram responder. Mantenham aí o foco nos estudos de vocês, daqui a pouco tudo isso passa, não é? Então, obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.